vamos refletir um pouco sobre o tema O amor permanece além do tempo e do espaço. E sim, essa palestra hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a morte do corpo físico, sobre o desencarne, sobre a perda dos nossos olhos, né? Da nossa vista, daqueles que nós amamos. Mas quando eu pensei em amor, o primeiro que veio à minha cabeça foi o amor de Deus por nós. Como nós paramos pouco para refletir sobre esse amor, né? E refletir que Deus não quer nunca o nosso sofrimento. Às vezes, quando a gente está passando pelo processo do luto, pela perda do ente querido, primeiro que a gente coloca a culpa é em Deus, né? Por que comigo? Por que agora? Por que essa pessoa que eu tanto amo? Como se Deus fosse um ser todo-poderoso que ficasse lá de cima só mandando, e nós marionetes, né? Mas não é assim que funciona, gente. Deus nos ama tanto, que permite que nós viemos para o planeta Terra para compartilhar experiências e evoluir. Então nós somos joias raras, nossos entes queridos também, emprestados por Deus para passar um período aqui. E Ele não quer o nosso sofrimento quando acontece essa separação, digamos assim. Às vezes nós precisamos passar por esse processo. Nos acolhe em meio à dor do nosso apego. Como a gente se apega, né? É meu pai, minha mãe, meu filho, meu. E claro, é uma expressão do cotidiano, mas como a gente tem a posse pelas coisas. E nós não somos um dos outros. Nós somos de Deus. Nós viemos do Pai. E estamos aqui de passagem. Eu estava refletindo sobre essa palestra de hoje e eu pensei muito num ente querido que eu perdi, que foi minha avó. E eu lembrei que uma vez eu escutei, não vou saber dizer para vocês de onde, mas que se Deus desse 2 contratos para nós, tá? Um que dissesse assim, olha, Tatiana, tu vai poder conviver com a tua avó durante 14 anos da tua vida, que foi quando aconteceu o desencarne dela. Tu vai conhecer o pão quentinho dela, tu vai tomar o mate dela e vai amar aquele mate. Tu vai adorar sentar na calçada da frente da casa junto com ela para cuidar da movimentação da vizinhança. E tu vai descobrir o que é o amor. Ela vai ser uma segunda mãe para ti. Vocês vão viver intensamente esse amor. Esse é um contrato, mas é por 14 anos. E o segundo, não. Vou te poupar desse sofrimento. Você não vai conhecer ela. Vocês não viverão esse amor. Você não saberá quem ela é, pelo menos não nessa existência. E vocês não vão compartilhar essas experiências. Eu não sei vocês, mas eu tenho a certeza que eu escolheria o primeiro contrato. Mesmo sabendo que ele duraria 14 anos e mesmo se durasse menos tempo. Eu teria as lembranças dela. Eu tenho as lembranças dela. Eu teria a oportunidade de viver esse amor. E como a gente não percebe isso? Claro, nós somos humanos, é difícil essa separação. Mas na hora a gente se prende tanto à dor, né? Que esquece o quanto Deus foi bondoso de nos permitir amar essa pessoa. Amar essa pessoa tão querida. E tirar boas experiências dessa vivência juntos. Então, gente, Deus também não vai interferir no nosso livre-arbítrio. Nós temos escolhas, né? Às vezes, os nossos entes e nós mesmos passamos por situações que não cuidamos bem do nosso corpo físico, que não cuidamos bem do nosso espírito, que não cuidamos bem da nossa mente. E aí a gente se questiona, né? Porque às vezes que aconteceu tão cedo, eu me questionava muito. Minha avó faleceu, desencarnou, né? Com 61 anos de idade, hoje meus pais são quase nessa idade. E é uma idade que é considerada jovem hoje em dia. Mas aí a gente fica tanto só nisso, né? E a gente esquece que às vezes não cuida tão bem do corpo. A gente fala muito que a gente morreria pelas pessoas. Mas a gente está vivendo por quem a gente ama. A gente está se cuidando, está cuidando desse corpo físico que Deus nos deu. Está cuidando da nossa mente, está cuidando do nosso espírito pelas pessoas que nós amamos. Estamos aproveitando essa oportunidade.
é bom a gente refletir sobre isso. Porque a morte é um processo natural. Todos nós aqui sabemos que uma hora ou outra ela vai acontecer. E quando eu falo de morte, eu falo a morte do corpo físico. Porque o nosso espírito, sim. O nosso espírito, ele é eterno. A gente só muda a nossa morada. Mas nós estamos aproveitando bem essas oportunidades? Jesus, em seus ensinamentos, nos conforta. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus, com toda a sua grandeza, fala isso aos discípulos, né? Antes de ser crucificado. E em que trecho que tem Jesus se desesperando e brigando com Deus, gente? Perguntando por que ele vai ser crucificado, por que de tudo isso, levantando questionamentos. Não acontece. Ele acredita em Deus. Ele acredita no propósito daquilo que ele estava passando. E em nenhum momento a gente vê a revolta de Jesus também falando para que Deus jogue raios e trovões em cima daqueles que estavam naquele momento fazendo aquele ato. Né? Pelo contrário, enquanto ele está lá, ele diz: perdoa-os, Senhor, perdoa-os, Pai. Eles não sabem o que estão fazendo. Acreditando no amor de Deus, acreditando que não está só. E nós, ao primeiro sofrimento, a primeira dor que passamos, a primeira separação, colocamos tudo em Deus, desacreditamos nele, perdemos a confiança, perdemos as forças. Temos tanto a aprender ainda com os ensinamentos do Cristo. Ele nos deixou tanta coisa boa. E na hora da dor e do sofrimento nós esquecemos tanto disso. Então eu queria deixar essa reflexão inicial para que nós possamos sempre lembrar do quão poderoso é o amor de Deus por nós. E que Ele sempre vai estar ali. Mas também pensando nas nossas escolhas, Deus Ele não vai regaçar as portas do nosso coração para entrar, gente. Nós temos que permitir. Nós temos que pedir, nos amparar nele, nos fortalecer nele. Ele vai estar ali o tempo todo, mas a gente também precisa fazer esse movimento de deixar ele entrar. Senão ele não consegue se aproximar à força. Né? Então, quando todo esse processo vem, quando nós estamos passando por isso, e se alguém hoje aqui está nesse processo, eu espero que encontre o conforto e a confiança no amor de Deus. Então aqui eu trouxe também a questão do processo do luto. Tá? Ele é uma resposta natural do nosso corpo diante da perda. E aqui eu não estou dizendo que é uma receita de bolo, tá? Que vai acontecer nessa ordem ou que tem que ser assim, todo mundo passa por todas essas fases, não. Mas eu quero que aqui talvez a gente identifique algumas e saiba trabalhar melhor com elas. Porque às vezes no olho do furacão a gente não sabe direito nem para onde correr, né? Quando acontece aquela perda, principalmente se é uma perda inesperada, e até quando não é, até quando a gente está vivendo o processo da doença com aquele ente querido, a gente não sabe o que está acontecendo com nós e às vezes se perde diante disso. Então, geralmente, a gente inicia com uma negação. Não aceita, não quer se desfazer de alguns pertences, né? Daquele ser amado. Fica segurando porque parece que se eu não me desfizer, se eu não tirar dali, a pessoa vai continuar lá, né? Ainda vai estar ligada a mim. A gente viu compartilhou no grupo de estudo uma palestra muito interessante do Marlon Heidel, que ele falava que ele é um palestrante espírita e também é psicólogo, e falava que uma das pacientes dele ficou conversando com um familiar como se ele estivesse em outro cômodo com o esposo. Então ela estava na cozinha, ela falava como se o marido estivesse na sala e seguiu com isso por um tempo. E a gente pode até iludir o nosso cérebro por um tempo. Mas será que a gente não vai estar jogando só esse sofrimento para frente, essa dor para frente? Não vai estar aumentando esse tempo? Por que a gente não volta para dentro? Não entende o que está acontecendo? Né? Ao invés de entrar nessa negação tão profunda. E eu não estou dizendo que é fácil. Que é assim do dia para a noite, e que logo que um ente querido parte desse plano, a gente já precisa sair tirando tudo de dentro de casa. Não, gente.
Mas negar não vai mudar os fatos. Então a gente precisa trabalhar com essa parte e a gente precisa enfrentar isso. Precisa olhar para dentro. Entender o que está acontecendo com nós também. Dentro desse processo. Ver onde está a nossa dor, onde está a raiz dela. Por que a gente está negando tanto? O que nós fizemos a esse ente querido enquanto ele estava aqui junto de nós. A raiva é o famoso se revoltar com Deus e o mundo, né? Brigar com todo mundo. Compartilhei com vocês então dessa experiência do desencarne da minha avó. Eu, aborrecente que era, como avô aborrecente, me revoltei com tudo e todos e esqueci que ao meu lado tinha pessoas que eu amava muito. Né? E aí nesse processo de raiva, às vezes essa raiva vai dominando tanto a gente que a gente desconta em quem ainda está aqui, nos ama, está aqui por nós, está ao nosso lado. E desconta em Deus. Fecha as portas para Ele. Não quero mais saber. Então é normal a gente sentir raiva, todos nós sentimos em inúmeras situações. Que a gente não pode deixar que ela nos consuma, que ela nos tire da realidade. Deu aquele sentimento de raiva, aquela angústia muito grande, acha como desviar, sai correndo na rua, né? Grita um pouquinho no travesseiro, dá uma desviada no foco. Mas não desconta nos outros. Não desconta naqueles que tanto amam e que às vezes estão ali ao nosso lado só querendo nos auxiliar. Principalmente em Deus. Não feche as portas do teu coração para Ele. Deixa Ele chegar. Ele não merece a nossa raiva, porque dele só vem amor e bondade. A barganha. Aqui é o famoso negociar. Às vezes a gente tenta negociar durante o processo da doença. Se deixar só mais um pouquinho aqui comigo, eu vou fazer diferente. Se esse meu ente puder ficar só mais um pouquinho comigo, eu vou amar ele mais, eu vou falar mais, vou demonstrar mais, vou me tornar alguém melhor. Mas será, gente? Às vezes, se Deus ficasse deixando 1 ano, 2, 3, será que a gente faria essa mudança realmente? Então, a gente tem que pensar que tudo tem um tempo, né? E que Deus que sabe de todas as coisas. Não adianta às vezes a gente ficar nessa negociação, que nem eu falei pra vocês, a gente tem tanto tempo às vezes ao lado daquele que a gente ama, que a gente tem que aprender a não deixar para depois. Não deixar para o amanhã eu faço, amanhã eu amo, amanhã eu demonstro. E se o nosso ente já está do lado do outro lado, gente, né? Se já está em plano espiritual, às vezes não adianta a gente querer ficar negociando também. Por favor, Deus, me deixa ver ele mais uma vez, me dá algum sinal, ficar chamando às vezes por esse ente querido. Principalmente quando acontece às vezes um processo de doença muito longo, né? Que deteriora bastante o corpo físico, às vezes ficam resquícios nesse espírito. Será que o nosso ente às vezes está em condições de vir atender aos nossos chamados? Será que ele não precisa cuidar dele também? Quem de nós aqui consegue cuidar de outra pessoa não estando bem? Não conseguimos, né? E às vezes, não é porque a gente teve a separação do corpo físico que o espírito já vai sair totalmente recuperado. Para eles também é um processo de adaptação. A gente tem que pensar que os nossos entes também estão passando por isso. E aí, se nós ficamos oferecendo também a eles o nosso chamado, a nossa dor, o nosso sofrimento, como que eles ficam do outro lado do caminho? Será que eles vão conseguir seguir a caminhada deles em paz? E, gente, eu não estou falando que isso é de dia para noite, que a gente vira uma chave, tá? Relembrando mais uma vez, é aos poucos. Mas por que se eu amo tanto alguém, eu oferto algo ruim para ele? Não é isso que a gente quer, né? A gente quer seguir amando, ofertando luz, ofertando amor, porque a gente vai seguir conectado eternamente. Então, já quero iniciar essa reflexão do que nós estamos fazendo, tanto com as oportunidades do agora, quanto com os nossos entes que já estão em um plano espiritual. O que nós estamos ofertando a eles? A depressão é compreendida como uma doença, né, do corpo físico também. E é importante a gente se entender não como seres fragmentados, né, vários pedacinhos. Nós somos corpo, mente e espírito, mas todos eles interligados.
Então, se a minha mente não vai bem, se o meu espiritual não vai bem, se o meu corpo não vai bem, tudo desanda, um depende do outro. Então, nós precisamos cuidar, sim, da nossa saúde mental. Nós precisamos cuidar da nossa mente. E não é errado, se nós não estamos bem, pedir ajuda. Devemos, sim, nos fortalecer no nosso espírito, na nossa fé, na nossa confiança em Deus. Mas se há necessidade, precisamos da ajuda, sim, profissional, para cuidar da nossa mente e passar por esse processo. Porque, às vezes, quanto mais no fundo a gente fica, quanto mais a gente se perde dentro das nossas próprias sombras, às vezes mais difícil é de sair. Então, a gente ter essa percepção e buscar essa ajuda, sabendo que a gente não está sozinho, é essencial. Nós temos Deus ao nosso lado. E hoje nós temos inúmeros profissionais que Deus também colocou nesse plano para nos auxiliar. Então, não é fraco, não é ser fraco, não é falta de coragem, pelo contrário, é um ato de coragem, buscar uma ajuda psicológica, né, psiquiátrica, enfim, se for necessário, tá? E nos sustentar para tentar retornar também à nossa realidade. E a aceitação. Talvez essa sim seja o processo final, né, de tudo isso. A gente compreender, aceitar que o nosso ente só não está diante dos nossos olhos e do nosso toque, mas que a vida continua. Ele só está do outro lado do caminho. O nosso amor continua. Como eu coloquei ali no começo da palestra, o amor permanece além do tempo e do espaço. Dessa vida nós não levamos nada além do amor, se nós pararmos bem para pensar, e do que nós cultivamos. Então nós não levamos bens materiais, nós não levamos pessoas. Não adianta, a gente não leva. E eu quero deixar mais uma reflexão aqui, que também vi na palestra do Marlon Reikdown, que ele faz uma pergunta a quem está lá ouvindo ele. E eu quero fazer essa pergunta a vocês. Quem de nós aqui recebeu uma carta assinada, carimbada por Deus, ou pelo menos um bilhetinho assinado ali pelo mentor espiritual, contando a data e o horário que vai morrer? Eu não recebi. E não quero, acho que eu não queria receber também, né? Porque senão eu ia começar a ficar ansiosa nesse processo. Então a gente não sabe, mas a gente vive como se nunca fosse partir desse plano. Como se a Terra fosse nossa única morada. E como se só aqui existisse. Como se a vida não continuasse, mas depois a gente não quer pensar na morte, não vou nem olhar para ela. Se eu olhar demais, vai que ela me persegue. Né? Não é isso. Quanto mais a gente ignora a morte, quanto mais a gente deixa de pensar sobre isso, quanto menos a gente estuda sobre a continuidade da nossa vida, porque eu acho que se nós estamos aqui hoje é porque nós acreditamos, né, que há uma continuidade da vida após essa morte do corpo físico. Então, quanto mais a gente nega isso, mais difícil vai ser o pós. Tanto quando nós perdemos alguém, quanto nós partimos para o outro lado. Então, por isso, assim, esse também é um chamado, um convite para estudar. Estudar a doutrina espírita, ela nos traz tantos ensinamentos. Nos traz uma visão tão diferente dessa vida que segue. E quanto mais nós nos apropriarmos disso, a gente se prepara para tantas coisas, né? Que se prepara para uma prova, hoje eu me preparei para estar aqui. Por que a gente não se prepara para isso? Então, começar a olhar com mais carinho e olhar com outros olhos para o desencarne do corpo físico. Mas então eu não posso sofrer por quem eu tanto amei? Claro que a gente pode, né? A gente não pode se perder em meio a esse sofrimento. Que nem eu coloquei antes, se afundar muito nessas sombras. E esquecer que nós temos o amparo e a proteção da espiritualidade de Deus. Que Ele nunca deixa de olhar para nós. Sofrer, passar pelo processo é humano. Todos nós vamos passar. Não é porque eu estou aqui na frente falando isso hoje que eu vou passar muito mais amena ou nada disso vai acontecer comigo. Não, né? Isso vai acontecer com todos nós. Espíritas ou não, palestrantes ou não, trabalhadores ou não. Que diferencia o jeito que eu vou encarar a situação. Eu
trouxe um trecho do livro Violetas na Janela, que foi o livro que eu me inspirei para a palestra de hoje. Essa frase inicial vem dele. E durante uma conversa entre a Patrícia, que é a personagem principal, que é uma jovem que desencarna aos 19 anos de idade, com a sua avó, lá no plano espiritual, a avó revela à jovem que as violetas que ela vê em um lindo jardim são enviadas pela sua mãe no plano terrestre. Sua mãe, a avó fala, para Patrícia então, sua mãe a ama muito e sente muita saudade. Saudade vinda do amor não satisfeito pela ausência do ser amado. Dela emana esse amor e saudade por você. Ela não desejava ou esperava a sua vinda, está se esforçando para não prejudicá-la. E assim canaliza seu carinho e oferece flores a você. É uma maneira que ela encontrou de demonstrar o seu amor. Gente, olha a grandiosidade dessa mãe, que canalizava boas energias e apesar de tudo que ela estava sentindo com essa separação, mandava lindas violetas para essa filha. Então, mais uma vez, o que nós estamos mandando para os nossos entes queridos? Por que não mudar essa vibração e não mandar para eles lindas flores? Ou uma música que eles gostavam? Um pão quentinho, digamos assim? Uma memória boa? Uma energia, um afeto? Não é? Por que não compartilhar bons sentimentos com aqueles que nós amamos? Você acha que aquela pessoa que agora está no plano espiritual gostaria de ver você existindo? Apesar da distância física, o amor daqueles que tivemos o prazer de conviver no plano terrestre sempre seguirá impulsionando a vida para frente. O amor, sendo esse sentimento tão grandioso, ele não acaba, ele não termina. Nós não estamos, só porque não estamos mais em presença física, longe daqueles que nós amamos. E será que eles gostariam também de nos ver nos perdendo em meio ao sofrimento? Eu ainda não sou mãe, mas acredito que uma mãe não gosta de ver o sofrimento de um filho. Que um filho também não vai gostar de ver o sofrimento do pai lá do outro lado. Então, eu acho que a gente tem que tentar impulsionar a nossa vida. Transformar esse amor que nos foi dado em algo bom. Que faça a vida andar para frente. Que faça a gente ver a beleza da vida nas pequenas coisas. Eu hoje sou enfermeira e digo que esse processo que eu vivi com a minha avó, com a minha avó materna, mudou o meu jeito de ver as coisas. Eu cuidei dela no processo da doença e talvez, se eu não tivesse passado por isso, hoje eu não fosse enfermeira. Não tivesse passado por esse processo, talvez hoje eu não estaria em evolução nesse caminho. E eu não estou dizendo que eu sou a melhor enfermeira do mundo, mas eu procuro ter um olhar mais humanizado. Tocar uma alma humana sendo uma alma humana. Porque eu sei como é estar do outro lado. Talvez se eu nunca tivesse vivido essa experiência, eu não fosse ter esse toque. Então isso me impulsiona a ser alguém melhor para os outros. O que eu fiz desse processo? O que eu cultivei disso que eu passei? O que eu estou ofertando aos outros? Será que eu aprendi alguma coisa ou foi tudo em vão? Então que nós possamos fazer essa reflexão dentro de nós. E o poder da prece, gente? A prece é reclamada pelos espíritos sofredores. Ela lhe é útil porque, vendo que pensam neles, sentem-se menos abandonados, são menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reergue-lhes a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação. E os pode desviar do pensamento do mal. É nesse sentido que ela não só pode aliviar, mas abreviar seus sofrimentos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. E quando eu falo da prece, é conversar com Deus de verdade. Nossos entes às vezes não podem vir do plano espiritual para nos ajudar, mas Deus sempre pode nos ajudar. Ele sempre está disposto a nos ajudar. Então, entregar o nosso coração, o nosso sofrimento, nossos sentimentos a Ele, gente. Pedir a Ele força, coragem para encarar. E com vontade. Não às vezes fazer aquela prece correndo de noite, enquanto já está quase dormindo. Se concentrar dentro de si mesmo, levar os pensamentos, se conectar com o plano espiritual. Isso faz toda a diferença.
e ajuda tanto a nós, aqui espíritos sofredores, eu não falo de quem já desencarnou só, às vezes nós somos espíritos sofredores, quanto a quem está lá no plano espiritual também, para seguir um novo caminho, uma nova jornada e abreviar, às vezes, um sofrimento que também está passando. O amor não vence a ausência impedindo a partida. Ele a vence fazendo com que alguém continue existindo dentro das lembranças de quem nunca deixou de amar. É nas lembranças que nós também mantemos vivos aqueles que nós amamos. E às vezes não é nas grandiosas, não, de grandes eventos e momentos espetaculares, que às vezes a gente fica esperando para essa vida instagramável hoje de redes sociais, né? Tudo é lindo, tudo é belo. É nas pequenas coisas. Olha do que eu falei da minha avó hoje, do pão quentinho, de sentar na calçada, das pequenas coisas do cotidiano. É disso que a gente vai sentir falta depois. E é isso que a gente tem que cultivar com aqueles que nós amamos. O dia a dia, a beleza da vida no agora, nas pequenas coisas. São essas lembranças que vão perdurar eternamente. E é assim que o amor vence a ausência física. É assim que ele perdura. É assim que ele transcende e nos mantém unidos eternamente. Então, eu gostaria de agradecer a atenção de todos. E antes de encerrar, eu gostaria de ler um poema de Santo Agostinho, para fazer uma finalização de tudo que a gente viu hoje aqui, ouviu. Eu peço para que vocês abram as mentes, abram também o coração para receber essas palavras e pensem naqueles que vocês tanto amam e que já não estão mais aqui em plano terrestre, estão no outro lado do caminho. A morte não é nada. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era antes para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem tom solene ou triste, continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou, o fio não foi cortado. Porque eu estaria fora de vossos pensamentos, agora que apenas estou fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela, como sempre foi. Então, com esse poema, eu quero fazer o encerramento da noite de hoje. Quero que a gente possa refletir e mandar lindas flores aqui para nós, que estão apenas do outro lado do caminho. Então, que nesse momento nós possamos fechar os nossos olhos